Saudações para você que está acompanhando aqui o canal TV Vida, seja muito bem-vindo. Meu nome é Caio e a gente está aqui para conversar um pouco sobre esse projeto que marcou muito a história da MPC Brasil aqui na cidade de Goiânia. E para conversar comigo sobre esse marco da TV brasileira, ninguém mais, ninguém menos que Carlinhos Veiga. Opa! Carlinhos, muito obrigado por ter aceito esse convite nosso aqui. Obrigado, Caio. Muito prazer estar aqui e relembrar essa história bonita, né? Muito legal. Tá certo. Antes da gente começar, queria agradecer aos nossos patrocinadores. É mentira, a gente não tem nenhum patrocinador. Ainda. Olha aí. Então, se você quiser patrocinar esse projeto, só mandar uma mensagem aqui embaixo. Mas eu queria agradecer muito a nossa equipe técnica que está aqui, o Érico e o... Desculpa, eu esqueci seu nome, irmão. Cristiano, muito obrigado pelo todo o apoio aqui. E é isso. Então, vamos começar, Carlinhos? Vamos nessa. Então, vamos lá. Primeira coisa que você quiser, queria que você se apresentasse. Eu sei que você já é muito famoso. Ah, sim, na casa da minha mãe. O menino mais famoso da casa da minha mãe. Bem, meu nome é Carlinhos Veiga, eu sou de Goiânia. Nasci aqui em Goiânia, vivi aqui grande parte da minha vida. E aqui eu tive um encontro com Jesus no ano de 1981. Calma, não precisa fazer as contas, eu entrego. Eu fiz 60 anos esse ano e eu estava com 18 na época. 17 para 18 anos. Foi quando eu tive um encontro com Jesus e aí logo eu conheci a Mocidade para Cristo, com a qual eu me envolvi inicialmente como voluntário e depois me tornei secretário executivo da MPC aqui em Goiânia, também no Centro-Oeste, durante alguns anos, durante 12 anos para ser mais preciso. Então desenvolvemos vários ministérios aqui e até que eu fui então estudar fora. Fui estudar missiologia no Centro Evangélico de Missões, depois voltei para Goiânia, fiquei mais uns 2 anos a 3 anos aqui, fui para Brasília, onde estou até hoje. Atualmente sou pastor de uma igreja presbiteriana e continuo andando por esses Brasis de meu Deus, cantando, tocando minha viola, falando do Evangelho, cantando as coisas do Rei. Mas basicamente isso aí. Sou casado com a Cláudia, minha esposa querida, amada, que conheci na MPC. Temos 3 filhos, todos 3 casados. Os netinhos já. Agora, no próximo mês, nasce o 5º neto. Olha aí, bom demais. Bom demais, bênção. Bom demais. Então fica aí o convite para, se você não conhece a carreira musical do Carlinhos, tem um trabalho muito bom, muito bonito por aí. É isso aí, obrigado. Carlinhos, queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui, para quem caiu de paraquedas aqui, Tá. não tem a menor ideia do que é TV Vida. Assim, por alto, assim, o que é o TV Vida, Carlinhos? Olha, TV Vida foi um programa de televisão que a Mocidade para Cristo do Brasil em Goiânia, filial Goiânia, realizou a partir dos anos 1990 na TV Anhanguera, na TV aberta, afiliada da Globo. E foi um programa que teve uma duração de, creio, 16 anos. Quando o programa terminou, já não estava aqui, mas creio que por volta de 16 anos. Um programa maravilhoso que ia ao ar logo nas primeiras horas do dia. Então, basicamente é isso aí. TV Vida contou com a participação de muita gente legal e a gente pode conversar um pouco mais sobre detalhes dessa história, né? Não, bom demais. Você estava lá no momento inicial do programa, foi um dos idealizadores do programa, certo? Eu vou te contar. Você quer que eu conte como é que foi isso? Pode contar como é que começou o programa, como surgiu a ideia. Tá. Aqui em Goiânia, eu me lembro mesmo na infância, adolescência, infância mesmo, antes da adolescência até, eu lembro que passava um programa evangélico na TV Anhanguera, era por volta, acho que final da tarde, assim, chamava Cristo é a Resposta, apresentado por pastor Vanderlei, da Primeira Igreja Batista. Eu não era evangélico, então eu achava o programa umas músicas esquisitas, um povo com umas roupas estranhas, né? Cantando e uma mensagem sempre da Bíblia. Eu lembro na minha adolescência de ouvir uma mensagem dele que tocou muito meu coração, pastor Vanderlei. Bem, é isso aí. O tempo passou e os programas religiosos que eram no período da tarde, eles foram para as primeiras horas do dia. E nessa época, o que eu fiquei sabendo depois é que o pastor Vanderlei sentiu que não estava sendo muito vantajoso mais manter o programa no período da manhã, porque tinha caído a audiência, claro, né? Tinha caído a audiência. Foi para programa, acho que não sei se era 7 da manhã, uma coisa assim. Bem, depois então veio a minha conversão,
eu trabalhando com Mocidade para Cristo, e me inculcou que na Globo tinha programa católico, programa espírita, não tinha programa evangélico. E foi um período que a Mocidade para Cristo aqui em Brasília, em Goiânia, desculpe, estava assim numa expansão muito boa. Foi a partir de 1985, surgiu um clubão muito forte, programa de rádio. Foi quando surge o Projeto Amar, em 88. É quando surge muito ministério interessante, os clubinhos bíblicos estavam bombando na cidade. E a gente estava numa fase muito boa. Aí um dia, eu olhei aquele negócio, vi que não tinha programa evangélico, vesti minha melhor roupa e na cara de pau fui na TV Anhanguera. E eu conhecia o diretor de programação na época, o João Brás, que a esposa dele, ele e a esposa frequentavam uma igreja cristã evangélica. Eu passei uma hora de peroba e fui lá conversar com o João Brás. Faz parte, né? Cheguei lá e falei, oi João Brás, tudo bem? Tudo bem, como está você? Tudo bem, tá. Pois não, o que eu posso fazer é o seguinte, João. Por que tem programa católico, tem programa espírita e não tem programa evangélico na TV Anhanguera? Ele me falou assim, porque depois que o pastor Vanderlei deixou o programa, ninguém nunca mais pediu. Aí eu falei, então eu tô pedindo. Eu queria que esse programa, porque eu sou o secretário executivo da Mocidade para Cristo aqui, e eu creio que a gente tem condições de fazer um bom programa. Não, maior cara de pau assim mesmo. E ele pegou e... O famoso juntou a fome com a vontade de comer ali. Mas ele, é claro, eu era um menino naquela época, né? Ele olhou assim, desconfiança para mim e falou, olha, uma coisa que eu percebo na igreja evangélica, porque eu frequento, é que as coisas começam muito bem nas igrejas evangélicas, mas elas têm vida curta e não têm duração. Então por que eu cederia esse programa para vocês? Eu falei assim, porque nós temos um público evangélico em Goiânia e no estado de Goiás, o programa era transmitido para todo o estado na época. Muita gente evangélica, a igreja evangélica está crescendo e vocês estão perdendo público. E eu creio que a gente tem condições de fazer um bom programa. Ele falou assim, então elabora um projeto e me entrega. Quando eu percebi que estava tendo uma certa desconfiança, porque era Mocidade para Cristo, eram meninos que estavam pedindo a coisa, o que eu fiz? Eu fui lá e fui atrás de montar uma equipe com pastores daqui de Goiânia, né? E aí, então, eu convidei o pastor Gerson Vicente, que era da Igreja de Cristo, pastor Juarez, que era da Igreja Metodista, pastor André Calçada, que era da Igreja Presbiteriana, e também o pastor Marcos José, da Igreja Cristã Evangélica, assim, para ter uma representação das algumas denominações, não todas, mas algumas denominações. Sentei com eles, expliquei o projeto, e também uma coisa muito legal que aconteceu na época, é que a Honória Dietz, que na época estava morando no Rio de Janeiro, ela trabalhava na produção do programa Paripense, que era da TV Vinde, Caio Fábio, que era um programa que estava arrebentando no Brasil inteiro, transmitido para todo o Brasil, assim. E a Honória trabalhava na produção e ela estava voltando para Goiás naquela época. E eu peguei e falei assim, Honória, vamos embarcar com a gente nesse projeto. E ela topou, ela tinha experiência. Então nós fizemos uma reunião, Honória, esses pastores, eu, sentamos, conversamos, fizemos um projeto, fizemos um programa piloto com a ajuda da TV Anhanguera, apresentamos. E foi assim que começou o programa TV Lida. Mas quando você foi na emissora para pedir o espaço lá, você já tinha alguma ideia do que seria o programa ou só estava com esse desejo no coração de ter algum projeto ali? Não, eu queria um programa, porque a Mocidade para Cristo a gente sabe, né? MPC primeiro tem essa linguagem mais despojada, quer chegar ao povo, né? Eu sabia que não seria um programa para jovem, seria um programa para o público em geral, né? E aí... Então foi assim, eu tinha uma ideia da gente poder fazer um programa que dialogasse com os temas contemporâneos. Não fosse somente uma pregação, mas uma pregação que tivesse conexão com a vida, com a cidade, com os desafios, com os temas do momento. Era basicamente o que eu tinha. E é claro, eu contava muito com a experiência da Honória e com a contribuição dos demais membros da equipe, né? Um detalhe que eu não posso esquecer, porque a gente também precisava de alguém que trabalhasse a questão mais visual, estética do programa. E quem nos ajudou muito nessa época foi o Davi Isaac,
era um amigo, assim, cantava com a gente no Expresso Luz na época, e o Davi, ele era um arquiteto, assim, cara, ele é muito bom, tudo que ele faz, o Davi, ele é realmente um cara muito bom. Então foi a partir daí que a gente convidou o Davi também para integrar a equipe, então toda a parte visual, o Davi sempre estava corrigindo, assim, para a coisa ficar bonita, né? Sim, apesar dessa cabra visão ali. Apesar dos cabra feio, ele dava aquela guaribada, assim, que deixava tudo, assim, bonito, inclusive a abertura do programa, foi ele que concebeu, né? Por aí. Não, bom demais. E te perguntar, o nome TV Vida, de onde veio esse nome? Qual a ideia? Que ideia vocês queriam transmitir com esse nome? Quem teve essa ideia? Tá. Eu não vou dizer exatamente quem teve a ideia. Eu lembro que a gente fez lá uma tempestade de ideias para tentar chegar a um nome e chegamos a essa ideia de uma TV, de um programa de televisão que falasse de vida, que levasse vida às pessoas, né? Era essa ideia, era um programa que, por incrível que pareça, a gente fez uma pesquisa, não existia nada. Depois que a gente lançou, alguns programas surgiram, principalmente católicos, que queriam usar o mesmo nome, mas aí a gente já estava usando na época. Era simples, e acho que de fácil assimilação e pegou, entendeu? A ideia que pegou. Uhum. Quem vai assistir, nós temos os programas que vão ao ar, né? O pessoal vai entender mais ou menos a ideia, né, do programa. Bacana. E como é que era a recepção do público, assim, do impacto que vocês causavam ali? Porque tem a questão, vocês não tinham, igual a gente tem hoje, os comentários aqui embaixo do vídeo do Instagram, não tem o número de likes. Como é que vocês recebiam esse feedback da audiência ali? Até uma curiosidade para... Eu não sei te dizer exatamente. O que eu sei é que de vez em quando chegava alguma correspondência, chegava às vezes algum telefonema no escritório, não era alguma coisa assim, uma grande quantidade, né? Mas uma coisa interessante, Caio, eu fui conversar depois lá com o pessoal da direção da TV Anhanguera, porque as pessoas falam, esse programa não tem audiência, porque o programa foi cada vez sendo escalado para horários mais cedo, né? Então, se o programa era 7 horas, à medida que a Rede Globo entrava com o programa às 7, a gente era jogado cada vez para horários mais cedos, né? Eu lembro que tinha hora que era 6 da manhã, era um programa bem cedo. Mas a gente pediu uma pesquisa para a TV e eles fizeram, olha, eu vou falar para vocês, na hora do seu programa, a audiência do programa é de 50 mil pessoas aproximadamente, 50, 60 mil pessoas. Eu imaginava, cara, nós estamos falando para o Serra Dourada, lotado. Impressionante. Era impressionante, no horário que as pessoas diziam que não tinha audiência alguma. Ou seja, o estado de Goiás, né? Eu lembro, então, por exemplo, de eu viajar para o interior e pessoas me reconhecerem no interior, né? Eu lembro, das vezes, andando pela cidade, pegando, assim, um elevador em algum lugar, as pessoas olhando para mim assim, cochichando assim, tá? Aí, você é aquele cara da televisão? Então, isso rolava, entendeu? Ou seja, tinha gente ouvindo e, de alguma forma, ele estava repercutindo na cidade, né? Sendo uma vez, era um programa de 15 minutos, uma vez por semana, nesse horário, mas tinha gente que assistia, porque é o horário que o pessoal acordava para ir para o trabalho, ia para a escola, ligava a televisão, a gente estava lá. Tomava um café assistindo vocês ali. Isso. Não, bom demais. Interessante, né? Foi uma experiência bem interessante, assim, com respeito à proclamação do evangelho na cidade, né? Sim, às vezes a gente produz alguma coisa, nem imagina a repercussão que pode ter ali, porque Deus direciona para os caminhos ali para a mensagem dele, certo? Falando nisso, o cara da pamonha tá passando aí na porta, eu lembrei. Olha aí. É que aqui ele tava na hora da passagem do som, ele tava imitando o cara vender pamonha. Inclusive dá uma vontade de comer uma pamonha. Nossa, é isso aí. Que tal a gente dar uma pausinha aí depois, né? Melhor. É certo. Carlinhos, fala. Como é que era a preparação pro programa ali? Deixa eu explicar melhor aqui. Tá. A produção de um programa. Vocês faziam a equipe do MPC, vocês faziam a parte ali do roteiro, pegavam as ideias ali para um programa, vocês produziam esse conteúdo, tinha o apoio da TV para a produção, como é que funcionava essa parte? É importante dizer, porque programa de televisão não é barato, né? A gente sabe disso. Mas da forma como a coisa aconteceu, eu creio que é muito a mão de Deus mesmo. Porque você para a crise não tem dinheiro.
Como é que a Mocidade para Cristo faz um programa de televisão na Rede Globo, ou na afiliada da Rede Globo, TV Anhanguera, que é uma TV, assim, todo mundo cobiçava esse espaço, né? Mas por que Deus deu esse programa pra gente, e a gente que não tinha dinheiro? Então, como é que era a ideia? A gente fazia assim, a gente elaborava, pensava os temas importantes, tá? Os temas que a gente queria trabalhar eram programas temáticos. Então, por exemplo, solidão, tema solidão. Então a gente tinha, desses 4 pastores, eles se revezavam nas mensagens, tá? Porque nesse primeiro momento eu era apenas o apresentador, tá? A Honória trabalhava na produção, o Davi, como eu disse, ajudava a gente na questão da parte visual, né? A pregação era esses 4 pastores que se revezavam e eu fazia a apresentação. E a gente sempre pensava em colocar, às vezes, um poema, colocar uma música. Nessa época, o pessoal lá da Vinde, do Rio, ajudava muito a gente, enviava clipes pra gente. Naquela época você não tinha YouTube, que você puxava facilmente, não tinha essa facilidade, com tantas câmeras, com tanto equipamento, muita gente produzindo. Não, era tudo muito difícil naquela época. Mas a gente conseguia algumas músicas, alguns clipes que a gente inseria no programa. E aí, as externas a gente tinha que pagar, tá? O que era feito em estúdio, a TV Anhanguera nos dava. Então a gente fazia lá, nos horários em brecha, mas as externas a gente tinha que pagar. Como pagar? A gente então cotizava. Esses pastores ou essas igrejas, cada uma delas bancava com uma parte. A gente dividia o valor por 4 e cada um dava essa oferta, porque era até o pastor deles também, dessa igreja, estava cooperando, pregando, né? Então... E assim, então, a gente pagava. Num determinado momento, a gente já não estava dando mais. Aí a TV, a gente conseguiu um patrocínio, né? O Arroz Cristal, na época, patrocinou a gente durante um período. E quando o Arroz Cristal já não tinha mais interesse em continuar mantendo o programa, a TV Anhanguera foi tanto com a nossa cara que eles falaram assim, não precisa pagar nada não. Mantém o programa aí que a gente vai dar um apoio para vocês. Só que aí, nesse caso também, obviamente, as externas, elas diminuíram um pouco, né? Então o programa era isso. Tinha a parte gravada no estúdio e a parte que a gente fazia na rua. Às vezes as mensagens feitas na beira, ali no Lago das Rosas, ou então no Mutirama, procurava um lugar bonito que tinha a ver com a mensagem, entrevista na rua, entendeu? A gente entrevistava as pessoas, o que é solidão para você? Você se sente solitário? E aí ele ficava como que a deixa pra gente depois entrar com a música e com a mensagem, tudo isso em 15 minutos. Então era isso, foi por esse milagre que a gente conseguiu ter o programa ao custo baixo, né? Por milagre, por obra de Deus mesmo, vontade do Senhor. Sim, até essa questão de fazer as entrevistas já era uma coisa tanto inovadora na época, né? Para o programa evangélico, sim, né? Acho que sim, né? Porque você falou um pouco das dificuldades aí até financeiras, inclusive para você jovem que tem um celular com 256 GB de memória... Era mais do que... Não é mesmo? Antigamente, você tinha uma câmera de vídeo com uma fita que se você errasse a gravação já era, você perdia tudo que você fez. E não tinha como gravar por cima. Enfim, mas falando assim já falou um pouco das dificuldades financeiras até, mas quais ali os maiores desafios na produção do programa? Já teve aqueles momentos assim de você querer desistir no meio do projeto? Quero mais saber disso. Como é que é essa parte aí? Tá, vale a pena também dizer que talvez quem pudesse estar aqui respondendo tudo isso com muito mais força e autoridade seria a Honória. Porque... Honória, queremos você aqui. Claro, a Honória, ela era a produtora do programa, entendeu? Porque o programa começa em se não me falha a memória, 1990, quando dá assim, julho de 1991, ou seja, um ano aproximadamente que o programa estava no ar, eu me mudei, porque eu fui fazer missiologia em Viçosa. Fiquei 2 anos e meio fora. Quando eu retorno, aí o programa nunca parou, entendeu? E a Honória, sempre guerreira, fez o trabalho acontecer. Porque chegava momentos assim que a dificuldade de arrumar alguém para pregar, dificuldade de arrumar alguém para ser entrevistado, de alguém que pudesse participar no programa, entendeu? Mas a Honória é guerreira, violenta, ela nunca deixou o trabalho, a peteca cair. Então, ela é assim, realmente a merecedora de
de todo elogio, vamos dizer, se esse programa deve ser elogiado, a glória é do Senhor, mas a gente tem que elogiar a Honória por sua braveza, por sua resistência, não permitir que o programa parasse, morresse. Teve um tempo que já não dava mais para gravar a externa. E ela manteve o programa com o estúdio. Depois não dava para gravar estúdio mais. Ela continuava a manter o programa com base nas edições de programas antigos, entendeu? Então, ela segurou essa onda até o fim, né? Não, glória a Deus. Agora, muita luta, sem dúvida alguma, né? Então, ela pode responder isso no próximo programa aí. Tá certo, tá certo. Eu imagino que devam ter tido, assim, muitos momentos, assim, bem marcantes na produção do projeto do TV Vida. Você tem algum momento, assim, mais marcante, alguma história que você pensa, assim, que seria interessante compartilhar aqui com o pessoal que está assistindo? Porque já faz tanto tempo que isso aconteceu, né? Mas assim, eu me lembro vagamente de alguns testemunhos que chegavam até nós, de orações que eram feitas e terminava o programa orando, né? Aliás, orava e depois fazia o encerramento, mas sempre tinha uma oração pedindo que aquela palavra pudesse impactar o coração das pessoas. E a gente recebeu correspondências e testemunhos de pessoas que foram impactadas. Então, eu não sei, eu não me recordo exatamente de uma história, a Honória vai te contar isso melhor do que eu, mas eu me lembro de muitas pessoas sendo fortemente impactadas pelas mensagens trazidas pelos pastores, ou pela música, ou mesmo pelos poemas, né? A ideia, a gente queria realmente trazer uma mensagem que fosse vida, né? Para a vida das pessoas. E eu creio, assim, que realmente Deus usou muito esse programa durante esse período que ele teve no ar, né? Eu estava me esquecendo de falar, durante esse período que eu me mudei de Goiânia e fui para o interior de Minas, quem esteve fazendo o programa no meu lugar, apresentando o programa, era o Paulinho França. Ele, então, fez a apresentação do programa e ele continuou como apresentador. E aí, quando eu voltei, aí sim eu entrei como um dos pregadores do programa, entendeu? Então eu revezava nas mensagens junto com os pastores. Acho que é isso que eu precisava, só para complementar o que eu tinha dito, né? Bom demais. A história bonita, sabe? E agora o pessoal vai ter oportunidade de rever isso, né, Caio? Como é que vai ser esse esquema? Explica pra gente. Eu tô agora virando entrevistador aqui. Não, mas aqui é isso. Você com tantos anos de experiência apresentando TV Vida, né? Pode apresentar aqui também. Mas é o seguinte, a ideia desse canal é justamente trazer de volta esses episódios do TV Vida. Agora eu não sei se eu olho para a câmera ou se eu olho para... Vou olhar para você, cara. Então, o que acontece? Todo o material do TV Vida foi digitalizado e a gente vai disponibilizar aqui nesse canal. Inclusive, o primeiro episódio já está disponível aqui, o link está aqui embaixo. E ao longo a cada semana a gente vai soltando um episódio por aqui. Entendi. Então, pode se inscrever no canal, deixa um like aí pra gente, que toda semana você vai ter uma dose de TV Vida para a sua semana. É isso aí. Então, o cara que vai aparecer lá vai estar com cabelo preto, cabelo um pouco mais longo, né? Mas sou eu, né? Assim, não precisa ficar comparando ali não, tá, gente? Sejam discretos. É isso aí. Mas acho que é isso. Acho que a gente tem que ocupar mesmo os espaços, né? E que esses espaços se tornem realmente espaços para comunicar a graça de Cristo, o Evangelho do Reino. E as pessoas precisam de ouvir o Evangelho. Então, a gente tem que usar todos os meios possíveis e disponíveis, né? Desde um folheto que se entrega, uma evangelização pessoal, uma comunicação com um grupo de pessoas, né? Utilizar meios de comunicação de massa, né? Usar o espaço da internet. E eu estou muito feliz que você tenha tido essa sacada de começar esse programa, né? Através da internet. Que seja assim, tudo para a glória de Deus, né? E que esse programa que foi criado lá na década de 1990 ainda possa trazer impacto para a vida das pessoas, né? Acho que parabéns aí pela sua iniciativa e pela Mocidade para Cristo aqui em Goiânia, por reviver esses tempos de uma história bonita da Mocidade para Cristo. Muito obrigado.
Mas é a questão, foi um trabalho tão importante assim, a gente não podia deixar largado pegando poeira ali, que de fato foi um marco muito grande na história da MPC Brasil aqui. Carlinhos, seguinte, eu tava com uma pergunta na cabeça que eu esqueci agora, mas assim, como que foi o impacto assim da TV Vida, tanto na sua vida profissional quanto pessoal, assim, o que você acha, assim, que você levou da TV da Vida para sua carreira ali futura? Bem, o que aconteceu é que eu sempre gostei muito da área de comunicação, mas eu não tinha tido oportunidade. Vou até contar um outro lado da história, né? Por volta, eu não sei se 1986, por aí, uma vez ligaram para o escritório da Mocidade para Cristo, era o senhor Eibe Berberian. Ele falou, compramos uma rádio em Goiânia. A rádio, que na época chamava Rádio Universal, mas não tinha nada a ver com o Universal do Reino de Deus, mas era uma rádio AM. E ele pegou e ligou lá e falou, olha, e nós estamos com a rádio, precisamos de uma programação. A gente queria dar um período, um tempo para a Mocidade para Cristo fazer um programa. Escolha um horário. Eu lembro que a gente ficou entre 5 e 5 e meia da tarde no programa. E aí surgiu então um programa, eu era o apresentador do programa, o Janires, velho Janires, que é fundador do Rebanhão, depois fundador da Banda Azul, ele veio de Belo Horizonte, Rio de Janeiro para cá, nos ajudou a fazer os primeiros programas, e assim começou um programa de rádio da MPC. E ali eu me senti muito bem. E o programa foi tão bem aceito por Goiânia que logo o programa de meia hora virou 1 hora, e então era 1 hora diariamente, segunda a sexta. Então foi o primeiro impacto, assim, da minha, né? E eu, cara, comecei a amar a rádio, né? Aí começa a televisão. Aí, caramba, então isso tudo foi um período realmente muito fértil da MPC aqui. Cara, eu só sei que eu fui para Viçosa, Minas Gerais, fiz o meu curso de missiologia, voltei para Goiânia, comecei rádio e TV na Universidade Federal de Goiás. E depois concluí o meu curso de jornalista já estando em Brasília. Então hoje eu sou jornalista e gosto dessa área de comunicação exatamente porque a MPC precisava de pessoas. Eu entendi que a gente tinha que entrar por esse... Então, tanto a experiência com rádio quanto com televisão me deram essa abertura. Então, hoje, como jornalista, eu escrevo, vai completar no próximo ano agora 20 anos, que eu tenho uma coluna na revista Ultimato. Além disso, nunca deixei de produzir vídeos e nunca deixei de produzir também áudios, podcasts. Hoje a gente tem condições de fazer, né? Então, é isso, né? Então, é uma história que surge a partir dessas oportunidades que a própria Mocidade para Cristo deu para mim, como pessoa, e a oportunidade de pregar o evangelho para um público imenso, né? Através desses meios de comunicação. Né? Às vezes a gente para muito para reclamar do tanto de conteúdo ruim que tem tanto na TV quanto no meio digital, né? Mas aí a gente não se atenta, poxa, eu podia estar produzindo alguma coisa. Às vezes é uma falta da gente pedir para Deus estar usando a gente para estar transmitindo uma mensagem de qualidade ali. Isso, e também deixar, sabe, de ficar julgando o trabalho dos outros, porque quando a gente passa a ser juiz dos outros, a gente também fica inibido de, eu não sei, sabe, a gente fica até intimidado. Faça aquilo que Deus te deu. Olha, Deus deu dons e talentos. Sabe o que está chegando para minha cabeça muito forte, depois de toda a maturidade da vida, eu estou com essa idade, né? Eu estou aprendendo claramente, eu tenho bebido muito lá da parábola dos talentos. A um, Deus deu um. A outro, Deus deu 2 talentos. A outro, Deus deu 5 talentos. Não importa o tanto de talento que você tem. O que importa é o que você vai fazer com esses talentos. O que tinha 5, teve 10, devolveu. Quando o Senhor voltou, ele entregou os 10. O que tinha 2, ele entregou 4. E o que tinha 1, enterrou. Então a grande questão, Caio, é o que Deus tem nos dado. Não importa se é muito ou é pouco. Entendeu? Eu sei que eu não tenho 5 talentos.
na área da música, mas eu conheço gente que tem 5 talentos na área da música. Mas se eu tenho 2 ou 1, eu vou fazer a partir do que eu tenho. Então eu não posso querer agora, eu nunca vou conseguir fazer igual o cara que tem 5. Não vai mesmo, porque o cara tem 5. Quem deu foi o Senhor. Mas faz com o que você tem. Isso é que importa. É fazer com aquilo que você recebeu do Senhor e dar a glória a Ele a partir daquilo que Ele te deu. E não a partir daquilo que Ele não te deu, né? A gente às vezes deixa de fazer a obra de Deus porque nós não temos. Não, a gente tem que fazer a obra de Deus a partir daquilo que dele recebemos. Então é isso. O que Deus nos tem dado são esses recursos. Então esses recursos servirão para a glória dele. E eu quero multiplicar esses recursos, porque eu quero devolver ao meu Senhor aquilo que Ele me deu, multiplicado, para a glória dEle, para a honra dEle, para o louvor dEle. Não é para mim, é para Ele. Entendeu? Então é isso. Acho que se a gente funcionasse assim a cabeça da gente, a gente pararia de ficar em competição e frustrado porque aquele cara é muito bom e eu não sou bom, então porque eu não sou bom eu nunca vou... Não! Seja só fiel àquilo que você recebeu do Senhor. Só isso. Carlinhos, eu acho que você falou tudo agora, cara. Eu acho que é isso. Por mim, a gente pode encerrar por aqui já. Ainda mais depois dessa mensagem aí. Acho que nem era a intenção assim, mas casou muito bem. Então... Carlinhos, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. De novo, se inscreva aqui no canal e acompanhe as próximas publicações que a gente vai ter por aqui. Ouça falar com aquela câmera ali. Ô, pessoal, ore pela MPC. Aqui, a Mocidade para Cristo trabalha com a juventude e essa juventude está precisando do Evangelho. Ore pela Mocidade para Cristo, para que Deus use essa equipe guerreira, bravia, não só aqui em Goiânia, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Tem mais de 100 países no mundo inteiro realizando o trabalho de evangelização de jovens através da Mocidade para Cristo. Valorize a MPC, apoie a Mocidade para Cristo, contribua com a Mocidade para Cristo, para que esses irmãos tenham condições de fazer um trabalho cada vez mais frutífero, porque a volta de Jesus está breve e ela está ligada e linkada com a pregação do Evangelho do Reino a todo mundo. Então vamos pregar o Evangelho do Reino a todo mundo, a todas as pessoas do mundo, aos diversos países do mundo. Seja companheiro, parceiro nisso aí. Apoie o trabalho que o Caio, que a Suzy, que a equipe tem feito aqui nessa cidade. Eles precisam do apoio de vocês, né? E é isso aí. Quero deixar esse recado para encerrar, porque eu acho muito importante valorizar o que vocês têm feito. João, muito obrigado. Inclusive, siga a gente nas outras redes sociais, nosso Instagram, conheça os outros trabalhos que a MPC realiza aqui em Goiânia e nível Brasil também. Carlinhos, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, nossa equipe maravilhosa aqui. E obrigado você por assistir a gente. E até a próxima. Valeu.